Temos dúvidas? Assim? O cara chegou ansioso hoje. Quando você deu movimento de partículas, nas aplicações, você falou que o jacobiano era positivo, eu não entendi por quê. Movimento de partículas ou de fluidos? É porque seguindo de fluidos, de mecânica dos fluidos, você deu a parte de partículas. Aí deu aquele desenho da FIA, tem até a computação, era dos fluidos, então. A ideia é que você tenha cara aqui se movendo, né? E aí para cada tempo t, ele vem parar aqui em algum lugar, e aí você tem a φ t. Essa φt varia diferenciavelmente, em particular continuamente, mas a φ0 é igual à identidade, que tem determinante 1. Então, já que vai variar continuamente, determinantes, e isso vai ser sempre um difeomorfismo, então o jacobiano não vai se anular. Se ele começa a 1, ele não pode ficar negativo nunca. Aí o jacobiano vai sempre crescer, certo? Vai sempre crescer, o jacobiano? Não. Isso, a questão do jacobiano, o jacobiano ele pode ser maior que 1, menor que 1. Maior que 1 significa expansão volumétrica, menor que 1, contração. Como supostamente isso aqui é uma porção, isso aqui você está acompanhando o material, né? Então dessa bolha não entra nem sai massa. Então, se diminuir de volume, aumenta a densidade. Se aumentar o volume, diminui a densidade. Aí você tem a derivada do jacobiano lá, entra com a divergência do campo, o que é razoável, né? Porque a divergência do campo positiva, que seria o jacobiano está aumentando, e, portanto, está tendo expansão volumétrica, corresponde ao o fluido está, vamos dizer, na média dos pontos aqui, está saindo, né? Então está tendo uma expansão, enquanto que a divergência negativa significa que está tendo contração volumétrica, né? Tive uma pergunta dos internautas, né, mas a Jerusa perguntou, aliás, foi bom ela perguntar, que eu falei do negócio de unformas e que era isso de unformas. Eu realmente ouvi lá que na aula 17 eu falei um pouquinho de unformas, não, cadeias, desculpa. Falei lá de cadeias muito brevemente, acho que eu vou voltar ao assunto, né? É porque assim, eu fico mais fixado nas formas, que são uma coisa mais complicada. Então, vou só dar uma repassada nas cadeias, né? Em princípio, vamos dizer, cadeias, digamos que a gente pega um M contido em Rn, um subconjunto de Rn. Tipicamente seria um O, um ômega de aberto, mas eu já estou botando um M de manifold. Aliás, não é nem de manifold, pelo que eu investiguei, vem do Mannigfaltigkeit, assim, que é em alemão, que é a origem da palavra variedade em português, né, que seria a generalização de superfície. Então você tem lá um conjunto qualquer, e aí você vai olhar as cadeias nesse conjunto, são os objetos. Então a gente fixa aqui K, digamos, IR, números naturais, né? Acho que os naturais aqui vão começar em 1, tá? E aí a gente, vamos dizer, vamos pensar o que são as K
cadeias de classe CR em M. Seriam os objetos k-dimensionais de classe CR. A gente começa assim, a gente pega tipicamente C de B em M com B K bloco em RK. Isso aqui de classe CR, né? Então isso aqui é o que a gente chamaria de um bloco singular. Quer dizer, é uma superfície parametrizada de dimensão K, né? Você pega dimensão 2, pega um retângulo, faz uma aplicação do retângulo em algum lugar, isso dá uma superfície parametrizada. Isso aqui tem vantagens e desvantagens. A desvantagem é que isso, vamos dizer, vai formar bicos, e para a gente formar uma superfície mesmo, a gente vai precisar emendar essas coisas. A vantagem é justamente que pode formar bicos e a gente pode emendar, então fazer coisas bastante interessantes. E aí a gente pega, vamos chamar de B KR igual ao conjunto do C de B em M, B, tá assim, B K bloco em RK, B de classe R. Então são todos os possíveis, né, blocos singulares. Você pega todas as possíveis superfícies parametrizadas de dimensão K. E agora uma cadeia vai ser, você vai escolher algumas e vai colar. Como elas podem ser contadas, podem ser somadas mais de uma vez e podem ser subtraídas, porque permite você inverter a orientação, né? É uma combinação linear. Então, eu diria assim que uma cadeia, né, uma K-cadeia de classe CR em M é uma coisa tipo C igual a N1 B1 mais NL BL com N1 NL em Z e B1 BL em BKR. Repara que aqui não precisa ser o mesmo B, tá? Então, cada bloco desse pode ter o domínio. Isso é bom pelo seguinte, o melhor exemplo assim para começar, quer dizer, tem dois melhores exemplos para começar. Então, vamos dizer, um seria assim, né? Você tem um bloco, e aí quer fazer o bordo desse bloco. Então você precisa juntar as faces. E algumas faces vão ser contadas positivamente, outras negativamente. No caso, na verdade, vai ser democrático. 3 positivas, 3 negativas. Esse é um bom exemplo. Outro bom exemplo é o seguinte, você pega um bloco e faz uma partição. E aí você, vamos dizer, se você, é sempre conveniente, né, você pensar assim, bom, isso aqui parametrizou uma certa coisa, mas eventualmente você quer partir isso em pedacinhos. Então,
Deixa eu ver se eu acerto o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você quer pensar isso aqui como soma de cada um desses pedacinhos. Cada um tem um domínio diferente. Bom, o que significa uma coisa tipo? Uma coisa tipo é o seguinte, na verdade você pega, vamos chamar isso aqui de CKR, é igual ao conjunto dos C pertencentes a Z elevado a BKR, quer dizer, são as funções desse cara aqui, tais que o cardinal do conjunto dos B pertencentes a BKR, tais que C de B diferente de zero é finito. Melhor uma coisa tipo, né? Assim, significa o quê? Para fazer isso aqui, eu tenho que pegar cada possível bloco e dar um número para ele, um número inteiro. Só que, na verdade, eu só quero uma quantidade finita. Então, eu estou pegando para cada um número inteiro, mas estou garantindo que, exceto para um número finito, esse número é zero. Então, no final das contas, eu não vou ficar escrevendo zero vezes o tanto, zero, né? E aí eu escrevo isso assim. Então, isso tipicamente é uma cadeia, uma K-cadeia. E de classe CR, porque a gente pode escolher se é C1, C2. Em geral, para nós, pelo menos C1. O segundo exemplo que eu dei aqui é também bastante interessante, porque uma coisa básica, né, é que quando eu fizer essa partição, se eu fizer a cadeia que tem como domínio isso tudo, e fizer a soma das cadeias, que são as restrições a cada um desses blocos aqui, as duas são a mesma coisa. Quer dizer, se eu integrar qualquer coisa na soma, vai dar a integral da mesma qualquer coisa no todo. Então, na realidade, a gente tem montes de cadeias que são a mesma cadeia. Quer dizer, tem uma relação de equivalência aqui, que a gente pode tentar definir de alguma maneira, né? Mesmo com curvas, você pensa assim, a curva de A até B, aí, bom, tem as curvas que vão assim mais devagarzinho, depois mais depressa, pensa só nisso aqui, né? As curvas, aí as curvas que vêm aqui assim, né? Começou aqui, terminou aqui, o resto não importa quase, né? Porque você pode ir devagar, pode ir depressa, pode ir, parar aqui, sentar, ficar meia hora, continuar, ou então resolver voltar para apanhar o negócio que caiu no chão, volta lá na frente. A integral vai dar sempre a mesma. Na verdade, se o seu conjunto M não for exatamente essa curva, você também pode chegar aqui, resolver e tomar um banho na cachoeira, voltar e continuar, a integral vai ser a mesma, né? Então, nem o traço garante, né, o fato de duas cadeias serem equivalentes não implica que o traço seja o mesmo, né? Então, na verdade, a gente pode... Para mim, o critério é o seguinte, o que distingue? Bom, elas são iguais se qualquer coisa que eu integre sobre uma dá a mesma coisa que eu integrar sobre a outra. Então, embora hierarquicamente, assim, do ponto de vista
da simplicidade das ideias, as cadeias precedam as formas, eu vou usar as formas agora para definir a equivalência, né? Quer dizer, eu vou dizer que a cadeia C1 é equivalente à cadeia C2 se somente C, a integral sobre C1 de ômega é igual a integral sobre C2 de ômega, para toda ômega, K forma contínua e de suporte compacto em M. O de suporte compacto é alguma tecnicalidade que eu nem me lembro por que eu escolhi, mas na hora de fazer as contas, alguma hora vai aparecer. Tá? Então, quer dizer, se eu pegar, eu integro um negócio numa, dá igual a outra, integro outra. Então, qualquer coisa que eu integrar sobre essa deu igual essa daqui, então eu considero as duas como sendo a mesma coisa. Então, talvez eu vou mudar o seguinte, eu vou botar aqui uma letra assim, né? E vou dizer que o CKR é igual ao CKR cortado por essa relação de equivalência, que são as classes de equivalência. Oi. É o suporte... Bom, sabe o que é compacto? Sim. Então, compacto é para nós aqui em RN é um fechado limitado, né? O suporte é o seguinte, você tem uma função qualquer, aí você pega o conjunto dos caras onde a função é não nula. Quer dizer, uma função que toma valor, vamos dizer assim, num espaço vetorial, normado, alguma coisa. Né? Então, o conjunto dos pontos onde ela é não nula, pega o fecho desse conjunto, ele é o suporte. Bom, então é isso, a definição de cadeia. Tem coisas a provar, o seguinte, que essa relação de equivalência, ela passa bem adiante. Né? Por exemplo, vamos dizer, provar que coisa importante aqui, né? É que tem coisas que a gente faz com cadeias. Por exemplo, se você tem F de M em N, C1. Então, cada cadeia C aqui, isso aqui induz uma aplicação de CK1, deve ser CR, né? CR, em CKR de N, que a cada cadeia C associa FC. FC é o seguinte, né? Se C é igual a N1C1 mais NLCL, FC igual a N1 F bola C1 mais NL F bola CL. Né? Porque se C vai de algum lugar em M, F bola C vai do mesmo lugar em N. E aí se é CR fica tudo CR. Isso aqui, vou usar essa notação assim. Né? Isso aqui a adjunta do pullback. Quer dizer, lembrando que isso aqui aparece muito assim, né? Quer dizer, integral de ômega sobre FC é igual a integral sobre C. Outra aplicação importante, né, o bordo, que aliás eu nem defini nesse caso, né, o bordo de CKR, esse CKR, bom, é de M, né? Na verdade devia botar assim, né? E assim.
eu não tenho direito de colocar o C de imprensa enquanto não provar. Aliás, claro, né, que eu vou deixar para vocês não têm o direito de trocar esse cara para o C de imprensa enquanto vocês não provarem que se C1 é equivalente a C2, então FC1 é equivalente a FC2. Super importante, senão as coisas vão começar a dar errado, né? Outra aplicação importante é o bordo. E aí também a gente pode perguntar se C1 é equivalente a C2, o bordo de C1 é equivalente ao bordo de C2? Então, mesma pergunta, a resposta também é verdade. E aí você passa minimamente a poder dizer, bom, então eu opero com essas classes de equivalência, mas eu pego um representante, faço as contas com ele e dá sempre tudo certo. De vez em quando, pode acontecer de você ter que definir alguma coisa nova e se preocupar, né? Você vai definir via uma cadeia e se preocupar que isso funcione para todas. Esse é o tipo de coisa que pode nos trair em algum momento, alguma coisa não passar bem pela relação de equivalência. Bom, por exemplo, a definição do traço é delicada, né? Porque o traço de uma... Você pega uma B dessa, é a imagem. Mas como eu acabei de mostrar por exemplos aí, o traço... para definir, talvez tenha que ser uma... Será que rola uma interseção de traços? Claro, quando a cadeia for nula, aí o traço vai ter que ser vazio, né? Por exemplo, uma cadeia que se restringe a um ponto, ela é nula. Mas a outra cadeia que se restringe a outro ponto é nula. Já não tem mais interseção nenhuma entre os dois. Então, é um traço vazio, né? Imagina assim, né, que, por exemplo, aí talvez tenha que fazer a interseção dos traços. Mesmo assim, pode ser complicado também, né? Bom, talvez dê. Nunca pensei nisso, mas acho que deve ser por aí. Então, essa vamos dizer, uma definição mais formal de cadeias. A gente fala 1 cadeias, 2 cadeias, 3 cadeias e tal. Eventualmente... O operador do bordo leva C... Assim, vamos definir o bordo formalmente também. Acho que eu já fiz essa definição, mas não custa nada, né? O bordo é assim, né? A gente define o bordo para cada B, né? Quer dizer, se você tem uma C de B em M, a gente define o bordo só dessa C, depois o bordo o bordo da combinação linear é a combinação linear dos bordos. Então aqui o seu B, é bom usar essa notação, B igual a A10, A11, vezes AK0, AK1. Então é o produto cartesiano de K intervalos. Aí a gente pode definir B e J. Aliás, vamos fazer assim, B índice I, deixar só o B índice I. B índice I é igual a A10, A11. Aí você omite aqui o AI0, AI1. Bota o chapéu aqui. Então esse cara não está.
Esse é o BI. E o C e J vai do BI em M e leva T1, TI de chapéu, TK em C de T1, AIJ, TK. Aqui não tem esse cara, mas aqui, esse espaço fica aqui reservado para entrar o AIJ. E aí o bordo de B, bordo de C, é igual a somatório de igual a 1 até N, do somatório de J igual a 0 até 1, de menos 1 elevado a I mais J, C e J. É mais ou menos claro, né, que para cada BI tem 2 caras e que cada dois, um tem que ser positivo, outro tem que ser negativo. Que esses daqui dão certo, também tem que ser verificado. Vamos dizer, se C igual a N1C1 mais NLCL, cada C I, uma coisa assim, então bordo de C é igual a N1 bordo de C1 mais NL bordo de CL. E bom, uma coisa, vamos dizer, uma figura crucial é essa daqui, né? Você entender que quando você faz uma partição, se você olhar só aqui fora, o bordo assim, e olhar aqui dentro os bordos, então esse aqui faz assim, esse aqui faz assim, e aí esse aqui se cancelam, e cada aresta aqui no meio se cancela. Como eu digo de vez em quando, meu amigo Marcos Vinícius ficou de me mandar um trabalho do Ampère, onde talvez eu encontre isso, mas isso aqui é uma ideia do Ampère. Não nesse contexto, mas no contexto de um circuito elétrico. Você pensar nele assim ou assim. Pode ser que na hora que eu ler o Ampère eu vou descobrir que muitas das coisas aqui ele já sabia. Bom, mas isso é crucial, porque isso aqui justamente é o que vai garantir, né, que quando a gente integrar no bordo desse grandão, vai ser a soma das integrais nos bordos dos pequenininhos também. Então, mais ou menos isso aí. É claro que então as nossas cadeias significam que, de certa forma, né, eu estou dizendo que eu chamo de esfera qualquer parametrização da esfera, ou soma de parametrizações da esfera, que na hora que eu integre dê a mesma coisa. O que meio assim, porque normalmente o que eu quero é saber que as integrais dão sempre a mesma coisa para poder
usar diferentes parametrizações. Bom, eu acho que assim, para dar uma acertada no conceito, tá bom assim, né? Foi mais para dar um tempo para ver se tem mais alguma pergunta. Que hoje eu vim preparado para não ter que pensar o que eu ia fazer na aula. Não que eu pense muito usualmente, mas... Ah, sim, tem um negócio que eu falei no final da aula passada, que ficou meio mais ou menos, né? Não sei se vocês lembram que tinha a história assim, era o teorema que dizia assim, eu tinha um aberto A no plano, né? E aí tinha cadeia C1 e C2 em A, e eu estava provando que elas são homólogas em A, se e somente se o número de voltas coincide para qualquer ponto que não esteja em A. E para isso eu passei para cadeias retangulares, e lá no finalzinho e tal, tinha um problema lá da cadeia R, né, e tinha... R era toda cadeia retangular fechada é um bordo, quer dizer, você tem uma partição, lembrando assim, o resultado é esse, tinha uma partição, aí você tem uma cadeia da partição. Se ela for uma cadeia fechada, não tem muito mistério nisso, mas a gente provou direitinho, ela é um bordo aqui, e a maneira de achar esse bordo é somar simplesmente os bordos dos quadradinhos que ela envolve, que tem pontos no interior que ela envolve. Aí a gente pegou essas cadeias e tal e provou que cada cadeia dessa é homóloga a uma cadeiazinha retangular. Quer dizer, você tem aqui essa curva, aí você vai fazendo assim, 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 com esse pedacinho bem pequenininho, de maneira que você possa deformar uma na outra dentro de A. Então, no fim, a diferença entre essas duas cadeias virou lá alguma coisa. Pô, não posso roubar. Sei lá, assim. Que era uma cadeia fechada, retangular. Então, tem uma partição também, isso a gente mostrou, que toda cadeia retangular tem uma partição. Ela é cadeia de alguma partição. Então, como cadeia da partição, ela é bordo, fechada, ela é bordo. Só que ela é bordo de algo dentro da partição, que é dentro do bloco que está sendo partido. Só que o meu A pode ter um buraco aqui no meio. Então, vamos dizer, tá, eu tenho um bloco aqui. O fato de eu ter uma coisa aqui que é homóloga a zero, quer dizer, que é bordo de alguma coisa, é bordo de alguma coisa no bloco, mas se eu botar um buraco aqui no bloco, deixou de ser. Então, como o meu A não é o bloco, poderia acontecer isso. Então, a gente teve que dar conta disso. E aí, teve só um detalhe no final, assim, né, que poderia ter um bloco que tivesse um pontinho só que tivesse fora, quer dizer, que tivesse fora de A. Quando era mais do que um pontinho que tivesse fora de A, não tinha problema. Mas se tivesse só um pontinho fora de A, e agora? Mas, na verdade, ó, se tiver, vamos dizer, tem um pontinho que está fora de A. Então, esse pontinho fora de A, o que acontece? Tanto C1 como C2, ele está, vamos dizer, pensando aqui no A, ele está aqui fora de A. Então, o número de voltas de C1 e
em torno desse é igual ao número de voltas de C2 em torno desse. Então, isso significa, como essa é homóloga a C1 e essa é homóloga, quer dizer, a diferença entre elas é homóloga a C1 menos C2, o número de voltas dessa daqui em torno desse ponto é zero, porque é a diferença dos dois. Bom, mas se você tem uma cadeia e o número de voltas dela em relação a um certo ponto é zero, você tem uma bolinha em torno do ponto, tal que o número de voltas nessa bolinha também é zero. E aí você teria uma bolinha aqui, mas aí você teria um ponto aqui dentro que o número de voltas é zero. E aí cairia no caso anterior. Entendeu? Qualquer bloquinho, quer dizer, um bloquinho que tivesse aqui, pegou esse cara, mas aqui o número de voltas é zero. Mas se o número de voltas é zero, esse bloquinho não podia estar, porque aqui os blocos têm que ter número de voltas diferente de zero. Então, esse era o argumento que ficou... Eu dei um argumento meio mais ou menos, mas esse é melhor. E aí, fora isso, sem dúvidas... Por que quando o fluxo é incompreensível, o divergente é zero? Foi justamente um pouco o que eu estava comentando. Na hora que a gente deriva, porque o fluxo ser incompressível significa que o volume não varia. Né? Então, o volume, você tem... Você tem aqui o bicho se movendo, né? Então aqui você tem B e aqui você tem, vou botar assim, φt de B. E a ideia é que o volume é sempre a mesma. Então a integral sobre, vamos dizer, o volume, integral sobre φt de B de 1 dV é igual ao volume de φt de B. Esse volume não pode variar, isso aqui vai ter que ser constante. Mas isso daqui é igual à integral sobre B do jacobiano de φt. Então, na verdade, a derivada desse bicho aqui tem que ser zero. E aí, então, significa que a derivada em relação a t do jacobiano de φt igual a zero. E a derivada do jacobiano era justamente a divergência vezes o jacobiano. Né? Como o jacobiano não é zero, a divergência tem que ser zero. Tá? Bom, físico te diria, olha, a divergência é a taxa de expansão volumétrica ou de compressão. Se o fluido é incompressível, não pode em nenhum ponto estar expandindo nem contraindo, porque senão, se naquele ponto a divergência for positiva, numa vizinhança dele ela é positiva e está havendo expansão volumétrica. Se for a divergência for negativa, na vizinhança negativa está havendo contração. Esse vamos dizer, o significado físico da divergência. Então, se eu estivesse dando aula talvez se eu estivesse dando aula na física, eu ia dizer isso aqui para tirar uma onda de matemática. Aqui eu falo de física para dizer, não. Mas talvez... Bom para fazer operações? Bom para fazer operações é o cara que está anestesiado. Não, contrátil tem uma definição, né? Quer dizer, você diz, vamos dizer, você tem... Hã? Não, a definição de contrátil
é bem, né? Você tem um X, vamos pensar assim, X contido em algum lugar, né? Vamos botar um X contido em Rn mesmo, né? Então, ele é contrátil se... O que acontece? Você tem aqui o X, aí tem um X0 aqui, e você pode contrair tudo no X0, né? Então, se existem X0 pertencente a X e um H de 0,1 vezes X em X, aí, bom, o contrátil pode ser contrátil C0, quer dizer, aqui C1, vamos botar assim, contrátil CR, né, e H aqui de classe CR, tais que H de 0x igual a x0 para todo x pertencente a x e 2h de 1x igual a x para todo x pertencente a x. Pode trocar também, você pode botar 1 aqui, 0 aqui. Você tem também o retrátil, seria retrátil em algum subconjunto. Você poderia ter retrátil em sei lá, A contido em X. Aí você teria que ter H de 1x igual a x para todo x pertencente a x, H de 0x pertencente a para todo x pertencente a x, e H de T x igual a x para todo x pertencente a e T em 0,1. Você encolhe aqui. Acho que é isso. Isso aqui, na verdade, né, são variantes da ideia de homotopia, que é uma deformação. Em princípio, você pode pensar uma coisa mais geral, né? Quer dizer, você tem aqui um conjunto sei lá, X contido em Rn, Y contido em Rm, né? E você pode fazer uma H de 0,1 vezes X em Y de classe CR. Quer dizer, o que é isso? Né? O 0,1 vezes X é uma coisa assim, né? Você tem aqui o X, tem aqui o 0,1, é tipo um cilindro de base X. E aí, né, você leva esse cara que está aqui, o Y, e faz um cilindro parametrizado, né? Aqui é o H de 0x, aqui é o H de 1x. Então, você está deformando, você está criando aqui uma cópia do x, a cópia 0 do x, que é a imagem desse daqui, a cópia 1 do x aqui, e uma deformação de um no outro. E sempre você vai ter aquela fórmula
do bordo, quer dizer que o bordo, na verdade, tem uma coisa geral. Imagina que esse X aqui seja, tipicamente para nós, né, a gente vai estar interessado no seguinte: você bota aqui um bloco B e uma C aqui assim. Então aqui você ficou com um objeto k-dimensional aqui, que cria um cilindrozinho aqui. Esse cilindro vai ser transportado para cá. E aí, bordo vai em bordo. E aí, essa foi a ideia que a gente usou no lema de Volterra-Cartan, essencialmente, né? Que o bordo desse negócio daqui tinha, quer dizer, o bordo do grandão, né? Quer dizer, aqui você pode fazer, né, dada essa H assim e dada essa C, a gente pode fazer H, né? Quer dizer, aqui a C vai de B em X. Então, essa notação HC não é universal, mas a HC, né, vai ser alguma coisa que vai de 0,1 vezes B em Y, que vai pegar S, T e vai levar H de S, C de T, né? Quer dizer, pegou aqui o T aqui, trouxe aqui no C de T, pega na altura S, pega esse cara aqui e olha onde ele foi parar aqui. E aí, claro, você tem a coisa do bordo desse HC. Assim como você faz é claro que você pode levar uma C assim, mas você pode também levar uma soma, né? Quer dizer, se você pegar uma cadeia, você transporta uma por H, outra por H, outra por H, soma com os mesmos coeficientes, então você pode fazer isso não só para um bloco singular, mas para uma cadeia inteira. E aí tem uma fórmula de homotopia aqui, né? Que é o que? O bordo de HC deve ser o quê? Deve ser esse negócio no tempo 1, né? Então H de 1C menos H de 0C, e acho que é menos, né? Menos H do bordo de C. Eu acho que é menos. Da outra vez eu achei que era mais, depois era menos. Tem que fazer a conta. Basicamente é o seguinte, né? Você tem um bloco B e aí você faz 0,1 vezes B. Qual é o bordo de 0,1 vezes B? Vai ter o B com S igual a 1, menos o B com S igual a 0 e menos o bordo de B. Tá? Quer dizer, o bordo disso daqui é igual a 1 vezes B, menos 0 vezes B, menos 0,1 vezes o bordo de B. Isso aqui meio entre aspas. Quer dizer, o bordo de B subindo pela S, com sinal correspondente. Quer dizer, você faz essa conta aqui e você vai ter uma coisa assim. Então, toda vez que você tem uma deformação assim, você tem, em particular, a deformação dos objetos daqui nos objetos daqui. E aí, casos particulares são a contração em um ponto, a retração num subconjunto. Por exemplo, o Rn, você contrai ele todo no zero, simplesmente, né, multiplicando cada
cada x por S. Né? Então, H de SX é S vezes x. Aí 1 está aqui, traz todo mundo para o zero. Isso é o que a gente, vamos dizer, essa aplicação é que a gente usa para fazer vamos dizer, o ângulo sólido. Né? Você pega uma superfície assim e projeta aqui assim, por essa contração até chegar aqui. Você pode fazer uma coisa semelhante, né? Se você, sei lá, em vez de tirar só o zero, tirar uma coisa inteira assim, tentar fazer alguma coisa, projetar no toro. Você pega um cara e liga ao círculo. Quer dizer, você tem esse cara, bota um círculo aqui assim, e aí todo mundo você pode ligar o círculo que está aqui em volta e projetar e contrair tudo nesse círculo. Como, vamos dizer, em R2, se você... Tá? Porque em R2, esse negócio, essa contração assim, permite contrair todo mundo no círculo unitário também. Uma outra maneira de... Em vez de contrair todo mundo em zero, você joga todo mundo para cá. Tem que tirar o zero para ser possível. Se você tivesse o R3 menos uma reta, você podia contrair num círculo também. Tá? Vamos dizer, você projeta todo mundo, vamos dizer, de maneira simples, você dizer, não, pensa assim, projeta todo mundo no plano e depois faz isso. Então, coisas desse tipo podem nos ajudar em diversas situações. Você vê aqui, nos ajudar a inventar coisas esquisitas. Beleza? Acabaram as duas? Você não está estudando, não? Quem tem dúvida? O método de Fourier, Ah. Peraí, deixa eu ver. Tem um exercício aqui, que eu não sei mais onde é que é a página, mas enfim, tem um exercício que está falando do método de Fourier, aí depois pede para fazer como se fosse uma equação diferencial. Aí acho que é a derivada de U igual a T vezes U. Aí T eu não lembro mais quem é. Mas enfim, aí eu não entendi porque meio que faltaria você multiplicar por uma constante. Mas tranquilo isso, ou não sei. Eu também não entendi se o método de Fourier seria a explicação antes em cima falando do produto interno, ou se seriam os outros exercícios que vinham depois. Sei lá, método de Fourier. Posso falar do método de Fourier, mas não você pergunta, tá? Esperando a pergunta sobre método de Fourier. Esclarecendo aqui, olha, eu não entendi o que é o método de Fourier. Tipo, tá escrito o método de Fourier. O que ele é? O que é o método de Fourier? E depois começa a interprete a equação da difusão como equação diferencial ordinária em E nos seguintes termos. Tá, posso falar o que eu entendo por método de Fourier, tá bom? O Fourier, Fourier, 200 anos atrás, 1800 e coisas, acho que o trabalho dele é de 1821, uma coisa assim,
ele estudou a propagação de calor nos corpos lá e tal. Acho que ele mesmo que estabeleceu essa chamada lei de Fourier, de que o calor se propaga, né, do mais quente para o mais frio, e a quantidade de energia que passa, vamos dizer, vai ser, de certa forma, proporcional à diferença de temperatura e inversamente proporcional à distância, o que significaria ser proporcional à derivada da temperatura em relação à distância, ou se for numa situação espacial, ao gradiente de temperatura. Tá? Ele vai, na verdade, o gradiente de temperatura aponta para onde que a temperatura aumenta. Então, se a temperatura aumenta para cá, o fluxo de calor é para cá, porque ele é do mais quente para o mais frio, não do mais frio para o mais quente. Aí, a partir daí, ele estudou a questão, equacionou, chegou lá em equações, né? E, vamos dizer, o caso mais simplesinho para a gente entender seria o seguinte, né? Você tem aqui como se fosse um fio, intervalo aqui, que pode ser, vamos dizer, em geral você bota assim 0L, pensa assim que ele está isolado, encapado assim, então você tem uma distribuição de temperatura inicial, quer dizer, o seu problema é o seguinte, em cada instante t, você coloca aqui o U, aqui é o eixo do X, o X varia de 0 a L, e você tem aqui uma certa distribuição de temperatura. Então, seria isso, né? U de Tx igual a temperatura. Ui. Oi, estou dando aula. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá? Então, a temperatura em X no instante T. E essa distribuição de temperatura essencialmente satisfaz a uma lei, que é uma equação diferencial, que seria d ρ U d ρ T igual a alguma constante que eu vou usar prerrogativa de matemático de dizer que é igual a 1, né? Mas aqui teria uma constante, vou deixar a constante, K. Né? E aí, a maneira clássica assim, de abordar isso é dizer, bom, a minha U de Tx, eu vou pensar assim, a U de Tx é uma certa função T de T vezes uma X de X. Vou pensar como se fosse uma coisa assim e na hora que eu faço essa conta, vai me dar aqui T' de T vezes X de X igual a K T de T X duas linhas de X. E aí, dividindo, fazendo de conta que não pode se anular, é igual a K X duas linhas de X sobre X de X. Aí você diz, bom, então essa aqui só depende de T, essa só depende de X, então elas têm que ser constantes. Porque eu posso parar o X aqui e ficar variando com T. Então significaria que você teria T' de T igual a uma certa alfa T de T e X duas linhas de X igual a alfa X de X. Aí você resolve essa, dá uma exponencial, e essa daqui dá senos e cossenos, mas se você tiver zero nas extremidades, dá senos. E aí você chuta também que a sua solução deve ser soma de soluções desse tipo. É uma maneira de pensar
que tem a vantagem de dizer assim, vamos dizer, a nossa mentira vai ser menos flagrante. Bom, porque assim, eu gosto de pensar numa maneira mais... Oi? Só uma pergunta. As razões, elas são constantes, né? Mas em x igual a zero ou x igual a l, elas são zero. Não, mas aqui a ideia é que essa equação só vale aqui dentro, né? Nas extremidades a equação não está valendo, tá? Porque ali a função está parada, né? Por exemplo, aqui, ó, porque certamente nas extremidades du dt é zero, porque isso aqui não muda com o tempo. Mas a derivada em relação a x poderia ser diferente de zero. Então, não é muito garantido. Eu prefiro pensar de uma outra maneira um pouco mais fantasiosa, que seria, em vez de dizer que para cada t e para cada x eu tenho uma temperatura aqui, eu gosto de pensar assim, essa função, né, é uma função u de t, que a cada x vai me associar, né, quer dizer, ela pega aqui o x e esse cara daqui é o u de t calculado em x. Quer dizer, pensar assim, que eu tenho um estado. O estado é a distribuição de temperatura, e a distribuição de temperatura está variando com o tempo. Então, em vez de eu pensar que eu tenho duas variáveis, t e x, em pé de igualdade, eu penso que eu tenho uma variável t, que é a evolução no tempo, e que ela, para cada t, eu tenho o que é essa distribuição de temperatura. Tem até talvez uma certa discussão filosófica, assim. Quer dizer, é mais razoável pensar o tempo como... Não, o tempo parece uma coisa que realmente é o contínuo, tem a reta real mesmo. Aqui a matéria, a cada 5 minutos, os físicos decidem que ela é outra coisa, diferente. Então, vamos dizer, no tempo do Fourier, certamente isso aqui eram pedacinhos emendados. Né? Então, vamos dizer, uma discretização aqui não é... se você pensar... acho que nem tinha ainda moléculas, átomos direitinho, mas, por exemplo, se você pensar um modelo molecular aqui, você tem moléculas emendadas, isso aqui não é um contínuo, então você pode pensar... Então, o x e o t são diferentes. Então, eu pensaria assim, para cada t eu tenho a distribuição de temperatura aqui, é uma função. E aí, essa lei aqui seria dizer que, quer dizer, a derivada, é claro que esse u de t calculado em x é o u de tx daqui. E aí você diria o seguinte, isso aqui, a derivada em relação a t, é a derivada como esse estado varia com o tempo. Isso aqui é um elemento de um espaço de funções, de um espaço de dimensão infinita. Né? Quer dizer, u de t pertence ao conjunto das funções f de 0L em R com f de 0 igual a f de L igual a 0. Claro que eu aqui, vamos dizer, a minha parte de roubar nessa história é que, como eu vou ter que derivar, eu vou ter que exigir alguma diferenciabilidade, e aí quando eu derivo, a minha derivada já não está mais nesse espaço. Bom, coisa assim, mas isso daqui seria igual a um certo operador A, U de T, onde A é algo que associa a cada função f aqui, o quê? A leva uma função f em k vezes f duas linhas, onde f duas linhas seria a derivada segunda dela em relação a x. O sentido disso é o seguinte, ó, se você pensar aqui no ponto x. Então, aqui está o ponto x, a temperatura em x nesse instante é essa. Aí você olha
O X olha para a direita, a temperatura é essa aqui mais baixa. Ele olha para a esquerda, essa aqui. Aí ele olha para cá e diz, pô, coitadinho do X mais H, deixa eu dar um calorzinho para ele, porque a nossa diferença de temperatura é considerável. E o X menos H olha para o X e diz, poxa, nossa diferença não é tão grande assim, mas eu vou dar um pouquinho ainda para ele. Claro que ele vai receber menos do que ele vai dar, né? E a temperatura dele vai baixar. Tá? Isso aqui é um quadro típico de função côncava, de segunda derivada negativa. Enquanto que se você tiver um ponto com segunda derivada positiva, ele vai receber mais do que ele vai dar e a temperatura vai subir. Então, esse K sendo positivo, você tem uma função nos pontos onde a segunda derivada é positiva, a temperatura vai aumentar, portanto, esse bicho aqui, né, vai ser positivo, e nos outros pontos onde a segunda derivada for negativa, a temperatura vai diminuir. Então, esse vetor, esse sinal desse cara daqui, está dizendo realmente, vamos dizer, tem a ver com o que deve estar acontecendo fisicamente. Bom, graças a Deus, né? Senão, então, você pode olhar para isso como uma equação diferencial ordinária. Né? E esse operador aqui é um operador linear, a segunda derivada é um operador linear. Então, você olha para isso, opa, né? Aí você diz, poxa, acho que eu já estudei, acho que o Ricardo me ensinou isso, não sei, me ensinou, falou nisso. Quer dizer, você tem um negócio assim, x ponto igual a x, é uma coisa assim, né? x1, xn, ponto aqui, igual a matriz aqui, x1, xn, mas esquece que é uma matriz, pensa só a transformação linear, diz, vou achar uma base de autovetores aqui, quem sabe, né? Se eu achar uma base de autovetores, eu desacoplo isso tudo, resolvo esse negócio. Foi o que o Fourier fez. No fundo, ele olhou para isso, vamos dizer, ele olhou da outra maneira, talvez, mas hoje a gente olha isso assim, quer dizer, você olha para cá e diz, bom, então, o que é o meu A? Eu quero A de φ igual a lambda φ. O que é isso? É K vezes φ duas linhas igual a lambda φ. Então, eu quero φ duas linhas sendo um múltiplo de φ, com φ de zero igual a φ de L igual a zero. Aí isso vai me dar φ de x igual a alguma coisa seno de n kx sobre π, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Porque aí em zero, aliás, nk π x sobre L, né? Espera aí, o K aqui não está bom, não. Lambda em zero e em L está assim, né? Pensar assim. Esses caras aqui, até aqui, parece bom, mas, tudo bem. Então, quando você faz φ duas linhas de x, isso daqui vai dar menos nπ sobre L ao quadrado seno de npx. Então, K vezes isso daqui vai dar menos K vezes isso daqui. Então, você tem os possíveis... isso aqui você tem que resolver a equação diferencial de segunda ordem, usar esse zero aqui e concluir que as únicas soluções são múltiplos disso daqui, né? Quer dizer, isso daqui é um vetor do meu espaço ali, qualquer múltiplo dele é um autovetor desse negócio correspondente a esse autovalor.
Então, qual é a ideia? A sua função. Então, pensando assim, ó, aqui você tem esse espaço de dimensão infinita, né? Esse espaço aqui de dimensão infinita, chamar esse espaço de E. Agora que eu vou explicar o método Fourier, não se distraia. Então aqui você tem esse espaço de dimensão infinita, que é o E, e a sua equação envolvia esse operador linear, esse operador que é linear nesse espaço de dimensão infinita, e que tem esses autovetores e esses autovalores. Aí, Fourier chutou, isso é uma base. Não assim, porque nem existia espaço vetorial, nem autovalor, nem nada. Nada disso existia. Tá? Então, Fourier estava lá, no escuro, tateando, né? E, na verdade, não foi exatamente isso. Quer dizer, ele pensou assim, ou da outra maneira, mas ele pensou assim, bom, então eu vou pensar, escrever a minha U de T para cada X vai ser somatório de N igual a 1 a infinito de Cn de T vezes as minhas φn de X. Eu vou tirar o X aqui, vou botar φn, quer dizer, as minhas φn, né, isso aqui é φn, são os meus vetores, e eu estou pensando em escrever a minha solução como uma combinação linear desses vetores. Por quê? Porque na hora que eu agora faço o ponto de T, eu tenho somatório de N igual a 1 a infinito de Cn ponto de T φn, usando o princípio físico de que a derivada da soma é a soma das derivadas, mesmo quando a soma é infinita. E o meu A de U de T vai ser somatório de N igual a 1 a infinito de K vezes a segunda derivada desse negócio, então vai dar K vezes menos Nπ sobre L, vou botar assim esse menos aqui, ao quadrado Cn de T φn. Como se eu estivesse dizendo, aí são os autovetores, escrevi como uma combinação dos autovetores, derivei em relação a T, deu isso, derivei e apliquei o operador A, que consiste em derivar em relação a X, e esse tem que ser igual a esse. Na hora que esse tem que ser igual a esse, eu caio numa igualdade dos coeficientes. Então, esse coeficiente aqui, essa é uma combinação linear, tem que ser igual a esse daqui para cada N. O que isso significa? Isso significa que Cn ponto de T tem que ser igual a menos K Nπ sobre L ao quadrado Cn de T para cada T. Então, isso aqui ainda é uma equação ordinária mais fácil ainda, né? Cn de T igual a E elevado a menos K Nπ sobre L ao quadrado T vezes Cn de zero. Então, moral da história, quer dizer, a minha U de T calculado em X vai ser somatório de N igual a 1 a infinito de Cn de zero E elevado a menos K Nπ sobre L ao quadrado T seno de Npx sobre L, uma soma infinita. Em vez de ser uma combinação linear finita, é uma combinação linear infinita. Tá? Tudo assim, meio chutado. Bom, mas eu tenho que saber quem são esses caras, então eu faço T igual a zero. Né? Então, a minha ideia é o quê? É que no tempo zero, eu tenho U de zero x é uma distribuição de temperatura inicial conhecida. Vamos dizer, uma certa f de x dada.
E aí, eu faço isso daqui, então, quando eu faço t igual a 0, eu tenho f de x igual a somatório de n igual a 1 a infinito de Cn de 0, isso aqui vira 1, seno de n πx sobre L. Aí o Fourier olhou para isso e disse, então, eu preciso... Repara que tudo isso já não dessa maneira ele fez, mas ele meteu a cara e tal. Aí chegou aqui, esse é um momento histórico, porque ele tem uma função na frente dele, está em 1800 e pouco. Função era a série de potências, basicamente. E aí ele diz, poxa, mas eu vou ter que representar a minha função não como uma soma infinita de x elevado a n, mas uma soma infinita de senos de coisas. Vamos aqui pensar assim, para simplificar, L igual a π, para as nossas contas ficarem mais elementares, seno de nx. Então eu tinha que somar, fazer como uma soma. Eu gosto muito desse momento, porque já falei para vocês, né, eu olhei no livro do Fourier há muitos anos, depois voltei. Né, ele aqui, o que ele faz é o seguinte, ele pega e escreve assim, f de x igual a somatório de n igual a 0 a infinito de an x elevado a n. Ele tem a f dele, ele conhece os ANs. Né? E ele escreve seno, vamos botar outra letra aqui, né? AK, x elevado a k. Seno de nx vai ser somatório de k, vou botar j. J igual a 0 a infinito de menos 1 elevado a j, nx elevado a 2j mais 1 sobre 2j mais 1 fatorial. Aí mete esse negócio aí, né? E aí, para cada potência de x, você tem que igualar a soma infinita que você vai ter aqui daquela... Por exemplo, você pega o termo independente, aqui não tem termo independente, mas você pega o termo em x, né, para j igual a 0, cada um desses caras vai ter um termo em x. Então tem os c coisas aqui, isso dá uma equação infinita, uma soma infinita de coisas aqui, né, igual a 1. E por aí você vai. Se não me falha a memória, ele pegou e escreveu essa porcaria desse sistema, parece até o Vitor. Fez a conta e achou a solução. Achou a solução, legal. Aí você vira a página e ele diz, mas eu achei uma maneira melhor de fazer. Aí que ele diz, não, achei uma maneira melhor. Por quê? Porque ele diz que se ele multiplicar dos dois lados, né, quer dizer, aqui, no fundo, a situação é essa, né? Ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo fazer f de x igual a somatório de n igual a 1 a infinito de bn seno de nx. Ele simplesmente inventou, ou sabia, alguém tinha feito, ele tinha entendido, inventou o seguinte produto escalar. Nesse espaço E, coloque o seguinte produto escalar da função g pela função h é igual a integral. Bom, aqui o L virou π. Virou π aqui. Integral de 0 a π de g de x, h de x, dx. Não sei se em álgebra linear apareceu esse exemplo de produto escalar. Então, esse produto escalar, primeiro produto escalar da história, sem esse nome, ele olhou
vamos dizer, olhando com os olhos de hoje, ele inventou esse produto escalar e viu que esses caras aqui eram ortogonais. Então, o que ele fez? Multiplicou dos dois lados escalarmente, fez f de x escalar seno de kx igual, usando de novo o princípio físico de que a soma de qualquer coisa da soma é a soma das coisas. Isso aqui é igual a somatório de n igual a 1 a infinito de bn seno de nx seno de kx, onde aqui leia essa integral. E aí, todos esses produtos escalares são zero, exceto quando n igual a k. Bom, então, você tem aqui a integral de 0 a π de f de x seno de kx dx é igual a bk. Bom, essa integral aqui, de 0 a π, vai dar um seno ao quadrado. Integral de 0 a π, como seno ao quadrado e cosseno ao quadrado tem uma simetria, a soma dos dois dá π, então essa integral dá π sobre 2. E aí ele tem 2 sobre π aqui, isso aqui ele tira os chamados coeficientes de Fourier. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, né? Pensando assim em álgebra linear. O Fourier estava resolvendo uma equação x ponto igual a x. Aí ele procurou os autovalores e autovetores e ocorre que, se você olhar G A de H, vamos pensar, o nosso operador é basicamente a segunda derivada, né? Isso aqui é integral de 0 a π de G vezes H duas linhas, que é o A de H. Ocorre que isso daqui é igual a integral de 0 a π de G duas linhas H, supondo, né, que G de 0 igual a H de 0, que é igual a G de π, que é igual a H de π, que é igual a 0. Você integra por parte duas vezes, você tem isso aqui. Ou seja, ele se deparou com um operador simétrico. E aí, ele achou uma base de autovetores, e como o operador era simétrico, os autovetores associados a autovalores distintos eram ortogonais. O que significa o quê? Resolver o problema dele no fim era, vamos dizer, você tem a matriz que tem nas colunas os seus autovetores, você precisa inverter essa matriz. Tipicamente, inverter essa matriz é um problema complicado, mas quando essa matriz é uma matriz ortogonal, você simplesmente pega a transposta. E foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. Acredito que primeira vez na história. Vamos dizer, isso aqui é uma explicação, não sei quanto tempo levou, talvez uns 100 anos e tal, para se colocar nesses termos. Porque século XIX, Neguinho saiu trabalhando em cima do Fourier, a integral de Riemann. Esse nome integral de Riemann aparece num trabalho do Riemann em que ele está escrevendo sobre série de Fourier. Ele resolve dar uma ajeitada no conceito de integral. Os números transfinitos e tal, o Cantor também estava mexendo com alguma coisa de série de Fourier e foi parar nessa. Então, as pessoas estavam mexendo com coisas ligadas ao trabalho de Fourier nas mais variadas situações e desenvolveram milhares de coisas diferentes. E acho que na virada do século XIX para o século XX, porque eu li em algum lugar assim, alguém mencionando que o Hilbert tinha a ideia de pensar uma função pelos seus coeficientes de Fourier. O que é isso? Quer dizer, a partir daí as pessoas começaram a dizer, bom, então uma função
você escreve assim, né? Escreve ela como uma soma de senos e cossenos, na verdade, em geral, e esses caras ficam sendo os coeficientes de Fourier. Então, para cada função tinha uma sequência infinita de números que era uma espécie de coordenadas dessa função nessa base aqui. Ainda não tinha esse nome, mas o Hilbert então começou a pensar que uma função podia ser vista como uma sequência infinita de números. E antes, entendendo uma função com um polinômio de grau infinito, não se pensava isso também, não? Não, a função era assim, pensava assim, a função era uma série de Taylor. Claro que depois viu que a série era local, tá? Mas aí era uma outra coisa, né? Você tem série de Taylor. Basicamente, a série de Taylor em relação à derivada, ela dá um shift, né? Quer dizer, você tem os coeficientes da função, então, em relação a 1, x, x2, x3, etc. Né? Então, você tem A0 vezes esse, mais A1 vezes esse, mais A2 vezes esse, mais A3 vezes esse. Quando você deriva, esse daqui some, esse daqui vira 1 vezes 1, esse vem para cá, para 2A2, esse vem para cá, para 3A3. Então, é como se você pegasse as coordenadas, né, multiplica por alguma coisa e shifta. Quando você faz com os senos e cossenos, bom, se você fizer a derivada segunda, você vai dar um shift de 2. Aqui, quando você faz a derivada segunda, você tem realmente um autovetor, né? Você multiplica cada coordenada. Então, isso aqui era adequado para alguns problemas de equações diferenciais ordinárias, mas nesse caso aqui não era, né? Pensando dessa forma, assim. Mas, de qualquer maneira, falando o que eu estava dizendo é que quer dizer, mais ou menos na virada do século XX, o Hilbert estava tendo a ideia de espaço de função eu acho que ele ainda não tinha essa ideia de pensar o espaço de função como a função sendo um vetor, né? Ele pensava que, bom, tinha o Rn, aí tinha uma sequência infinita, e ele pensava a função como uma sequência infinita de números. Mas logo no começo do século XX, as pessoas começaram a pensar o espaço de funções, o produto escalar, essas coisas assim, mas levou mais ou menos uns 100 anos para isso. E aí desenvolver a teoria de operadores nos espaços de dimensão infinita. Então, vamos dizer, o método de Fourier, na verdade, você pode dizer que é uma expansão numa base de autovetores num espaço de dimensão infinita, para o operador que é a segunda derivada. Só que, na verdade, essa equação aqui é o caso unidimensional do caso de du dt igual a Laplaciano de u. Então, a versão para a dimensão maior que 1 da segunda derivada é o Laplaciano. Então, na verdade, as pessoas trabalharam. O próprio Fourier já entra com o Laplaciano, com coordenadas polares, trabalha nesse negócio também. Então, se estudou muito isso. E aí, bom, o caso é que isso aqui aparece aqui assim, depois aparece também na equação da onda, que não sei qual que aparece, acho que talvez inicialmente apareça isso. Quer dizer, como vibrações, você estuda isso como pequenas vibrações de uma corda ou de uma membrana, porque a equação não é exatamente essa, tem uma aproximaçãozinha para a equação ser essa aqui. Mas quando você está lá nas equações de Maxwell, você faz umas manipulações e chega numa equação da onda. E aí aparece a ideia das ondas eletromagnéticas, aparece, eu acho que apareceu primeiro nas equações e depois nos experimentos, não sei, mais ou menos concomitante. Então isso foi desenvolvido durante boa parte do século XIX e ocorre, né, que na equação de Schrödinger
você tem, de novo, isso. Parece com isso, mas tem um I aqui que muda muita coisa, H cortado. Mas o operador de Laplace aparece de novo. Então, quando você tem isso, você vai sempre pensar assim, vou já tentar resolver Laplaciano de U igual a lambda U, com alguma condição de contorno. E a mesma coisa, se você tiver uma condição de contorno zero, né, se E for igual ao conjunto das U, tais que, vamos dizer, U de B em R, tais que U no bordo de B igual a zero, você coloca aqui o produto escalar de U por V, isso aqui, UV, e aí você vai ter Laplaciano de U V igual a U Laplaciano de V. Vai ter o operador simétrico, e aí os autovetores que você achar aqui para autovalores distintos vão ser 2 a 2 ortogonais para esse produto interno. Então, basicamente, a teoria de Fourier detona esse tipo de coisa. Ainda rende seu pano para manga até hoje. Piorou, né? O professor não pode nem fazer uma pergunta, que o professor vai lá e inventa mais um monte de coisa. Não, mas tudo isso nós já tínhamos visto. Bom que tem vídeo, né? Hã? Bom que tem vídeo pra ver depois. Não, mas já tinha o vídeo, isso tudo já falei antes. Agora tem o de hoje e o anterior. Vê que para mim, eu acho curioso isso, assim, que mesmo, pelo que eu entendo, esse é o primeiro produto escalar. O produto escalar com cosseno vem depois, porque o segundo, eu acho, é nos quatérnios, que também é uma coisa algébrica. Bom, aí logo acho que já viram o significado geométrico. O lema de Volterra, para você generalizar ele, você tem que usar as formas ou você... Mas fiz para formas, né? Mas a gente tinha falado dele antes de falar de formas, não tinha? Volterra ficava com... Eu tinha falado... Não, mas eu falei assim, mas ficava uma coisa meio... Acho que ele fica bem no contexto de formas mesmo, né? É mais... Eu penso que você tinha falado, fazendo, acho que com convolução, mas eu não tinha entendido bem. Eu falei com convolução? Eu lembro que você falou, pega uma média aqui da função próxima do ponto, que aí funciona... Mas foi nesse contexto? Acho que foi... Não, porque geralmente eu não fiz isso em geral, eu sempre mencionei, mas não acho que é no contexto desse lema. É que a gente demonstra, eu fiz várias coisas que eu enunciei para funções contínuas e provei para funções C1 ou C2. Então, como é que passa do C0, ou seja, da versão C1 para a versão C0? Né? Você tem uma função, f de Rn em R contínua, e aí você pega uma coisinha assim e aproxima f fazendo, vamos chamar isso aqui de ρ, produto de convolução de f por ρ, que consiste em fazer o quê? Você pega
F convolado com ρ em x vai ser igual a integral sobre Rn de F de y, ρ de x mais h, ρ de isso aqui seria ρh, não, ρ de y mais x, né? dy, quer dizer, significa o quê? Você traz a ρ que estava aqui em zero, ela tem a simetria. ρh aqui, né? Você traz aqui, assim, para x, e aí esse negócio é tirar, essa ρ tem integral igual a 1, consiste em tirar uma média, você substitui a f por uma média. Essa ρ é de classe C infinito, de maneira que quando você faz isso, essa f sendo contínua, esse negócio fica C infinito. E essa convergência, quando h tende a zero, ρh tende para f uniformemente sobre compactos. Em cada compacto, a convergência é uniforme. E não só a f, mas se a f tiver derivadas, as derivadas dessa convolução convergem para as derivadas de f também. Então, de qualquer maneira, isso é uma maneira relativamente barata de aproximar coisas contínuas por coisas C1, C2, ou o que for. E aí, se a convergência uniforme for favorável no contexto, né, o teorema valendo para as FNs, você pode fazer H igual a 1 sobre N, criar Fn igual a F convolado com ρ 1 sobre N. E aí as Fn estão convergindo para F e, com sorte, o seu teorema passa, ele vale para as Fns e ele passa para F. Foi mais nesse contexto que eu falei. Nunca, vamos dizer, em nenhum momento eu me dei o trabalho de fazer esse detalhe, mas passa por aí. Isso é uma maneira de substituir... Oi? Não, eu percebi que o senhor estava falando disso, eu não tinha entendido. Só depois procurei para ver convolução, que estava dando uma convolução aqui. Uhum. Se você tinha falado de fazer uma média, depois a média, assim. Mas é a média, né? Você está substituindo o valor da função no ponto por uma média dos valores próximos. Tem uma maneira mais tradicional de aproximar função contínua por funções sem infinito, que é o teorema de aproximação de Weierstrass, que você aproxima por polinômios. E eu até estava pensando que no caso do teorema, porque o teorema de Borsuk ficou meio assim, eu dei uma explicação, mas que tem visivelmente um problema, né? Eu estava pensando que, como ali as funções são ímpares, você tem funções que em x tem o mesmo valor que em menos x, né? Mesmo sendo funções de Rn em Rn, cada coordenada é uma função de Rn em R, e que você também pode aproximar por polinômios nas diversas variáveis ali, e que a função sendo ímpar deve ser possível se aproximar por polinômios de grau ímpar, né? E que aí talvez o problema das singularidades pudesse ser, se não totalmente resolvido, melhorado, no sentido assim de você não ter, porque você pode ter uma singularidade assim que a função, você tem um conjunto grande que a função toda tem o mesmo valor, aí é meio chato. Numa função polinomial não, você vai ter que ter uma linha só, né? Ou uma superfície, mas é uma coisa de medida nula mesmo. Mas não sei, no lema de Voltaire, sabe o que eu andei olhando, eu continuo, assim, eu encontro assim, o Derrand diz que o Poincaré não tinha nada a ver com aquele lema. Outro dia eu encontrei uma referência lá no livro do cara, ele diz, não, pois é, o Derrand me falou isso, que o Poincaré não tinha nada a ver com isso e tal. Aí eu encontrei um outro texto de história e tal, que o cara diz, não, mas o Poincaré, sim. Eu tenho a impressão que talvez o Poincaré tenha esbarrado nesse negócio, mas ele não
não destacou isso. Quem realmente destacou foi o Cartan. O Cartan disse, não, tem aqui ó, a segunda derivada, D2 é igual a zero, então, mas tem uma recíproca que se D ômega igual a zero, então ômega igual a D eta. Ele, quando demonstra, ele não explicita muito, que é crucial, que na demonstração dele ele está em Rn. Ele não explicita muito a questão de ser contrátil, Cartan pai. Depois, anos depois, ele vem com uma demonstração. Fiquei todo orgulhoso que o filho dele, o Henri Cartan, que morreu não tem muito tempo, tinha feito a demonstração, e aí o Henri Cartan destaca essa coisa do contrátil. O Volterra também passou por isso, assim, mostrou lá, mas acho que também no contexto de Rn. Mas nada envolvendo convolução. Última pergunta. Não dormiu? Pô, quero ver. Então tá bom. Então temos nossa prova, né? Boa sorte.